Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. Então, hoje eu vim apresentar nosso trabalho no primeiro Congresso Internacional de Saúde Pública e Coletiva no SUS. Nosso trabalho é sobre a comparação do conhecimento dos fatores psicoemocionais da diabetes mellitus entre idosos diabéticos sedentários e idosos diabéticos não sedentários. Um estudo transversal com análise quantitativa. Os autores desse estudo foram eu, Ingrid Soares de Souza, professora Cíntia Freire Carniel, Bruna Cunha de Souza, Giovana Tereza de Carvalho D'Amico, Henrique Ferreira Leite e professor Rodrigo Damiano Raimundo. Então, na introdução, nós começamos definindo, o aumento da expectativa de vida. Então, a nível global, as características demográficas têm se alterado bastante ao longo dos anos, tanto devido ao desenvolvimento das tecnologias em saúde, tanto ao descobrimento da cura e tratamento de doenças, com o aumento do prognóstico dos pacientes, mesmo se diagnosticados com alguma doença. Sendo assim, houve um aumento da expectativa de vida, o que alterou completamente a pirâmide etária e resultou em um aumento no crescimento do número de idosos na população global. Sendo assim, sabe-se que 1/3 da população idosa possui diabetes mellitus tipo 2. A diabetes mellitus é um problema de saúde pública caracterizado como uma síndrome metabólica de etiologia multifatorial resultante da falta de insulina e ou incapacidade da insulina em exercer adequadamente o seu efeito hipoglicemiante. Sabe-se que o enfrentamento e conhecimento da doença pode interferir na aderência ao tratamento. Então, se um paciente não tiver o conhecimento adequado da doença e de seu tratamento, e ele não for aderente ao tratamento estipulado, isso irá trazer diversas complicações da doença, principalmente pensando em diabetes mellitus, vai trazer diversas complicações para o paciente e também custos no Sistema Único de Saúde. Então, nos objetivos, este estudo teve o objetivo de comparar os conhecimentos sobre a diabetes mellitus, bem como os fatores psicológicos e emocionais em idosos diabéticos que praticam atividade física há mais de 6 meses, com idosos diabéticos sedentários. Em relação ao método, trata-se de um estudo transversal, com abordagem quantitativa. Em relação à população, foram idosos diabéticos da cidade de São Paulo, sendo que foram divididos em 2 grupos, sendo idosos não sedentários, grupo NS, com um N de 23, versus idosos sedentários, o grupo S, com um N de 18. Neste estudo foram incluídos homens e mulheres com idade entre 60 e 90 anos, portadores de diabetes mellitus tipo 1 ou 2, que realizam atividade física há mais de 6 meses ou não pratica atividade nenhuma. E esse irá para o grupo sedentário, que tiveram sua participação voluntária com assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, o TCLE. Foram utilizados o questionário ATT-19, que vai observar a atitude, principalmente o ajustamento psicológico para diabetes mellitus, e o DKNA, que vai observar o conhecimento da doença. É importante falar que no questionário ATT-19, como eu já disse, é um questionário autopreenchível, que vai observar o ajustamento psicológico para diabetes mellitus. Ele foi desenvolvido como resposta às necessidades de avaliação de aspectos psicológicos e emocionais sobre a doença. Ele consiste em 6 fatores, sendo 1. Estresse associado a diabetes mellitus. 2. Receptividade ao tratamento. 3. Confiança no tratamento. 4. Eficácia pessoal. 5. Percepção sobre a saúde. E 6.
a aceitação social. A principal escala foi, as respostas são aferidas pela medida de escala Likert, de 5 pontos, que seria discordo totalmente até concordo totalmente, então score de 1 a 5. E a taxa varia de 19 a 95 pontos, sendo que um alto score vai indicar a atitude positiva frente à doença. Então, ali, um score até 95 seria uma atitude totalmente positiva em relação à doença. Já o questionário DKNA, também um questionário autopreenchível, com 15 questões de múltipla escolha sobre os diferentes aspectos relacionados ao conhecimento geral da diabetes mellitus. Também possui 5 amplas categorias, sendo a fisiologia básica, incluindo a ação da insulina. 2. A hipoglicemia. 3. Grupos de alimentos e suas substituições. 4. Gerenciamento de diabetes mellitus na intercorrência de alguma outra doença. E 5. Princípios gerais dos cuidados da doença. A escala é medida de 0 a 15, sendo que o item é medido com 1, aqueles que estiverem correto, e 0 para incorreta. Um alto score também vai indicar um maior conhecimento sobre diabetes mellitus. As análises estatísticas foram utilizadas pelo programa Sigma-Stat na versão 3.5, sendo que as variáveis quantitativas foram aplicadas a alguns testes que tiveram o objetivo de verificar a distribuição normal das variáveis e o teste de Levin para verificar a homogeneidade das variâncias. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Investigação, com o número de registro 1616721, e apenas participantes que concordaram em fornecer o consentimento informado por escrito serão incluídos no inquérito. Todos os participantes assinaram o consentimento informado para esse estudo. Então, nos resultados, ali na caracterização da amostra, no primeiro tópico, foram incluídos, então, 41 idosos diabéticos, com idade média de 70, mais ou menos 8,3 ano, sendo que 22,2% do sexo masculino e 77,8% são do sexo feminino. Lembrando que aqui seria na população geral, não subdividindo eles em grupo. Em relação ao questionário, como eu disse, o ATT-19, que vai observar o enfrentamento da doença e que tem um score de 19 a 95, a medida do grupo sedentário foi de 46,8, mais ou menos 10, e o grupo não sedentário teve uma média de 42,8, mais ou menos 10. Aqui a gente já com P de 0,288. Aqui a gente já consegue observar que ambos os grupos tiveram um baixo ajustamento psicológico para diabetes mellitus, considerando que a escala vai até 95%. Então, muitos não conseguiram alcançar ou alcançaram muito pouco a metade desse resultado ou desse score que seria esperado. Em relação ao questionário DKNA, que vai medir o conhecimento geral da diabetes mellitus, o grupo S teve uma média de 8,8, mais ou menos 3, versus o grupo não sedentário, com 8,17, mais ou menos 3, com um P de 0,499. Então, como dito lá nos nossos resultados, ambos os grupos apresentaram um amplo conhecimento sobre a doença, lembrando que o DKNA vai de 0 a 15 e ambos tiveram uma média ali de 8, então apresentaram um autoconhecimento sobre a doença com a aplicação do questionário DKNA. Porém, na aplicação do questionário ATT-19, o grupo tanto sedentário como não sedentário apresentaram um baixo ajustamento psicológico para diabetes mellitus. E na nossa discussão, a gente levantou na literatura, observou os estudos que tinham na literatura e a gente levantou algumas coisas relacionadas ao nosso estudo. Então, primeiramente, que realmente o desconhecimento e enfrentamento, né, esse ajuste psicológico que o ATT-19, tanto que o DKNA, que vai medir, né,
o desconhecimento. Quando ambos estão diminuídos, ou quando só, né, o ajustamento psicológico, isso vai afetar diretamente a adesão ao tratamento e acompanhamento da doença. Então, o indivíduo não vai saber o que o medicamento ou o tratamento vai fazer, não vai conseguir diferenciar a importância, vai ter várias dúvidas e isso pode sim afetar na adesão ao tratamento e trazer várias complicações, né, para esse indivíduo e custos para o Sistema Único de Saúde. Também observamos e a gente trouxe na nossa discussão que é necessário que a equipe de saúde oriente sobre a doença e que realize várias ações de educação em saúde, como, por exemplo, campanhas, tanto de medição da glicemia capilar, que é algo mais simples de ser feito e que realmente possa detectar, como por exemplo, fazendo uma busca ativa. Então, nessa região, principalmente nas unidades básicas de saúde, vamos realizar a busca ativa de quem não está vindo, né, nas consultas com o endocrinologista, por exemplo, que realizaria o tratamento da diabetes mellitus, ou quem não apresentou a medida, né, da glicemia capilar, né, realmente fazer uma busca ativa e campanhas de detectação de, de diabetes mellitus. Uma das limitações do estudo foi o número de participantes, né, um N um pouco mais baixo. E, na nossa conclusão, nós concluímos que não há diferença entre o conhecimento sobre diabetes mellitus em idosos diabéticos sedentários em relação aos idosos diabéticos que praticam exercício físico há mais de 6 meses. Além disso, concluímos que ambos não se sentem bem psicologicamente para o enfrentamento da doença. Essas foram nossas referências e eu agradeço muito pela atenção.